Queridos amigos, eu me volto nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, nós leremos o versículo de número 11. Abra comigo esta porção das Escrituras, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11, estas palavras do Senhor, lendo do versículo 11 ao versículo de número 13. E disse, isto é, Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Bem, o título da nossa meditação nesta tarde é Retorne a Deus, ou talvez de uma maneira mais próxima do texto, o despertar de uma alma. Aqui está, meus queridos amigos, uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, talvez a segunda parábola mais conhecida do Salvador, perdendo apenas para a parábola do bom samaritano. Esta parábola tem sido popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo. Pródigo vem do latim extravagante, esbanjador, desperdiçador, a parábola do filho desperdiçador. Na verdade, ela seria melhor chamada de a parábola dos 2 filhos, porque há 2 filhos na parábola. Versículo 11 disse: um certo homem tinha 2 filhos. Mas a nossa atenção nesta tarde será voltada apenas para este segundo filho, o filho mais novo. Versículo 12: e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Bem, esta não é apenas uma história com fundo moral. É um sermão em forma de uma parábola. Aqui está uma ilustração do Senhor Jesus Cristo que fala a respeito do reino de Deus. Uma ilustração que fala sobre a condição do ser humano antes da conversão, sobre a misericórdia, a paciência, a bondade de Deus. Não é apenas uma história ilustrativa com um fundo moral. Este é um sermão evangelístico em forma de parábola. Esta parábola, ela ilustra o momento em que uma pessoa que, tendo vivido por muito tempo longe de Deus, desperta para a realidade da alma, desperta para a realidade de Deus, a realidade do final da vida, do dia de julgamento. E também retrata e ilustra a maneira ou a postura de Deus diante de um pecador arrependido. Como Deus está pronto para ouvir o arrependimento, para aceitar o arrependimento, para salvar, para perdoar todos aqueles que se aproximam dele como filhos pródigos arrependidos. Bem, originalmente aqui no contexto de Lucas, esta parábola ela foi primeira proclamada ou dita pelo Senhor Jesus Cristo como uma resposta a certos judeus que murmuravam da atitude e da postura do Salvador. Bem, os líderes judeus, você sabe, eles desdenhavam do Salvador. Eles o criticavam grandemente, eles o detestavam na verdade, e a ira daqueles homens contra o Senhor Jesus Cristo é progressivamente aumentada conforme o Senhor Jesus pregava e dizia às pessoas que salvação é pela graça, não por meio do cumprimento meticuloso da lei moral. O Senhor Jesus expunha a hipocrisia daqueles homens e a ira deles aumentava a cada dia. E o contexto desta parábola é exatamente este, a crítica destes homens a Jesus. Veja o versículo 1 ao versículo de número 3 do capítulo 15. E chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos, você sabe, os coletores de impostos, os traidores da pátria, os homens que renegaram a religião e também pecadores, isto é, pecadores abertos, que viviam uma vida de pecado abertos para ouvir o Salvador. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Jesus, recebe pecadores e come com eles. Isto é, que rabino é este que está junto com os pecadores, amigo dos pecadores, se alimenta, tem uma refeição com eles? Que tipo de líder, que tipo de mestre é eles? Eles desdenhavam o Senhor Jesus Cristo. E aí, em resposta a esta declaração que o Senhor Jesus propõe, apresenta estas parábolas, versículo 3, e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: esta é uma parábola em 3 partes, na verdade há 3 partes aqui.
A primeira parte dela, nos versículos 4 em diante, é tão bem conhecida. É a parábola da ovelha perdida, ou melhor, da ovelha resgatada pelo pastor. A segunda parábola é a parábola da dracma resgatada por aquela mulher. E em cada uma destas parábolas, o Senhor está representando homens e mulheres perdidos, religiosos ou não religiosos, que por grande misericórdia Deus os resgata. E aqui está a terceira parábola, completando esta parábola conjugada de 3 partes. E o escopo desta terceira parábola, a parábola dos 2 filhos, é exatamente o mesmo tratado nas 2 primeiras parábolas. É a mesma essência, o mesmo objetivo, só que aqui nós temos tantos detalhes da obra de Deus, do estado do ser humano, que nós percebemos com toda clareza o que Deus está dizendo a respeito de nós. E nesta parábola, o Salvador, ele está declarando o seu diagnóstico a respeito do homem sem Deus. Bem, aqui está esta parábola, versículo de número 11 do capítulo de número 15. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Bem, a parábola apresenta um certo homem, um pai, é claro. Ele tinha 2 filhos. O primeiro filho, o filho mais velho, através deste filho, o Senhor Jesus Cristo está representando os judeus de sua época, os líderes judeus de sua época, esses fariseus, estes escribas, estes homens religiosos em particular, que imaginavam poder estar agradando a Deus pela maneira como eles viviam. Eram pessoas que descendiam, é claro, de Abraão e imaginavam que por meio deste pedigree religioso eles poderiam agradar a Deus. Pela maneira como eles tentavam cumprir de uma maneira precisa, meticulosa, aqueles aspectos externos da religiosidade judaica. Pessoas que o Senhor Jesus buscava aqui reconciliar com Deus pela graça oferecida. Pessoas para quem o Senhor apresentava o evangelho da graça sem obras, por meio da fé. E este segundo filho, o filho mais novo, chamado de o pródigo, o caráter e o comportamento dele representa todos os gentios, todos os judeus não religiosos, cada um de nós. Este filho pródigo, marque isso, representa cada um de nós diante de Deus. A maioria de nós que tem vivido desta maneira, longe, distante de Deus, nós, queridos amigos, somos retratados aqui. É por isso que esta parábola foi preservada na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo realizou muitos outros milagres e proferiu muitas outras parábolas em seu ministério que não estão registradas aqui, mas estas foram registradas para o nosso bem, para o nosso ensino, e somos nós retratados nesta parábola. Lembre-se, pelo Pai, o Senhor representa Deus, o Pai, e pelos filhos, o Salvador representa cada um de nós. Filhos mais velhos, isto é, religiosos, crescendo num contexto religioso, ou filhos mais novos, nascendo e vivendo fora da religião, longe de Deus, abandonando a religião. São 2 filhos que representam a humanidade, aqueles que dizem conhecer e temer a Deus, mas não conhecem experiencialmente, e aqueles que dizem não conhecer e que não estão interessados em buscar a Deus, o filho mais novo. E a parábola ela começa de uma maneira muito interessante. Queridos amigos, o Senhor é o mestre das palavras. Ele falou como nenhum outro homem jamais falou. E cada uma de suas parábolas é tão perscrutadora, e cada palavra, cada vírgula aqui é importante. Eu gostaria que você percebesse a maneira inusitada como ele responde àqueles judeus através de sua parábola. A parábola começa com o filho mais novo dizendo ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Versículo de número 11 e 12. Disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Não é interessante a maneira como ele começa a responder àqueles judeus? Agora eu gostaria que você notasse com cuidado. Qual foi o pedido que este jovem fez ao seu pai? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Pai, dá-me a minha parte destes bens. Bem, queridos amigos,
Este jovem, ele fala de maneira bastante soberba. Você tentou observar isso? Ele fala de uma maneira abusada. Ele diz ao seu próprio pai, neste versículo 12, Pai, dá-me a parte que me pertence. Ele não está falando aqui com timidez, com humildade. Ele não está dizendo, Pai querido, o Senhor me daria antecipadamente uma parte, um pouco daquilo que será meu no futuro. A minha herança, apenas uma pequena parte, se o Senhor achar apropriado, se assim eu achar graça diante do Senhor. Não há nada do tipo aqui. Pai, dá-me a parte que me pertence. Não há qualquer candura na palavra, não há qualquer humildade. O Senhor faz isso de propósito. Não há uma despretensão no que Ele diz, talvez Ele não me dê, eu vou tentar. Não. O que Ele faz aqui é uma exigência. Ele diz, Pai, dá-me. Você consegue perceber este sentimento? Essa é uma requisição imperativa. Nós temos a tendência, ao ler as narrativas da palavra de Deus no Evangelho, de muitas vezes não ouvir os sentimentos que acompanham as palavras. É isso que está presente aqui. Mas aqueles judeus que ouviram isso dos lábios do Senhor Jesus, ou melhor, dos lábios deste filho mais novo na parábola, eles ficaram chocados. Eles ficaram surpreendidos, tenha certeza disso. Foi horrível para aqueles judeus, sobretudo para aqueles líderes religiosos, ouvir estas palavras deste filho mais novo. Eles ficaram certamente chocados. Lembre-se, aquela era uma cultura religiosa. Ela não era como a nossa cultura atual brasileira secularizada, não é? Ali era uma cultura religiosa com governo religioso. A religião e a cultura eram uma coisa só. E honrar pai e mãe naquela cultura era a lei de Deus. Um dos mandamentos mais estimados e mais honrados por aquela nação, especialmente conhecendo, como todos eles conheciam, passagens como as passagens de Deuteronômio 27:16, as palavras deste jovem devem ter horrorizado os ouvidos daqueles judeus. Observe essas palavras de Deuteronômio 27:16. Observe o contexto cultural psicológico aqui. Todos aqueles judeus sabiam disso, eles tinham memorizado isto. A lei de Deus diz, Deuteronômio 27:16, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Observe Provérbios capítulo 30, versículo de número 17, eles entendiam isso. Isso lhes era ensinado desde a infância nas sinagogas. Isto era instigado em seus corações, o respeito profundo, honrar seus pais, com sua palavra, com sua atitude. Observe Provérbios 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Observe de novo Deuteronômio, agora 21, versículo 18. Todos eles entendiam, isso fazia parte da mentalidade daquela cultura. Eles honravam, eles primavam muito por isso. 21:18-21, observem. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-lhe lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvido à nossa voz. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Esta lei não tinha sido revogada no período do Senhor Jesus. Esta lei permanecia em pé. Os escribas e fariseus sabiam muito bem, todo judeu sabia muito bem. Você percebe agora como soa esta palavra deste filho mais novo, dita desta maneira ao seu pai, aos ouvidos daqueles líderes judeus: Pai, dá-me o que me pertence. Ele não diz, pai, poderia.
A atitude deste filho é chocante, é horrível, é odiosa. Todos entenderam a vileza dele. O que ele expressou foi isso: Pai, eu não quero viver mais aqui nesta fazenda. Eu não gosto da tua pessoa. Eu não compartilho os teus valores. Eu te detesto. Eu não quero estar aqui. Então, eu exijo que você faça o seguinte para mim. Eu sei que um herdeiro, segundo a lei de Deus, tem que esperar o seu pai morrer para então receber a sua herança. Mas eu não quero esperar. Se comporte como se você já tivesse morto e me dê o que me pertence. Qual é o filho que pediria ao seu pai a herança antes dele estar morto? Para mim, você está morto. Eu quero a minha parte agora. Para mim, você está morto. Eu quero viver a minha vida da minha maneira, com as pessoas que eu gosto. Eu quero fazer as coisas que eu gosto, longe da tua presença, longe dos teus valores, longe da tua autoridade. Pai, dá-me agora o que me pertence. Esse é o sentimento, esse é o desejo por trás desta declaração. Um desdenho profundo pelo seu pai. Ele é um jovem ambicioso. Ele é um jovem arrogante. Ele é uma pessoa indiferente ao seu pai, ao seu trabalho. Ele é uma pessoa egocêntrica, ingrata, cheio de concupiscência. E como todo jovem ingrato, cheio de concupiscência, é um jovem sensual, é um jovem violento em seu coração. Agora observe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo com este jovem. Ele inicia a sua parábola dizendo o que Deus pensa sobre o ser humano. O ser humano, diz o Senhor Jesus Cristo neste retrato, é como um jovem arrogante que somente se importa consigo mesmo. O ser humano é como este jovem ambicioso, indiferente a qualquer outra pessoa e aos sentimentos de qualquer outra pessoa. É uma pessoa que pensa em si, no que eu quero, no que eu desejo. Este é o ser humano. E chega um dia, quando este homem, esta mulher, quando ele já cresceu mais um pouco, já não é mais um menino, já tem força, capacidade de viver por si só, quando ele fala com desprezo ao seu pai: eu queria que você estivesse morto. Eu te odeio. Eu odeio os teus valores. Eu odeio o que você me ensinou. Eu não quero ter qualquer coisa contigo. Eu só quero o que seria meu se você já estivesse morto e enterrado. Eu quero viver como se você não existisse. Deus. Bem, talvez nós nunca articulamos desta maneira palavras para Deus. Mas é assim que nós nos comportamos. É assim que nós agimos quando nós dizemos que cremos em Deus, mas vivemos de domingo a domingo como se Ele não tivesse uma lei para ser obedecida, uma vontade a ser cumprida, um evangelho que cobra de mim uma resposta de arrependimento, uma vida entregue para Ele. É isso que nós estamos dizendo a Ele: eu rejeito os teus padrões. Não me interessa. Eu te odeio, Deus. Eu prefiro que você não existisse para que eu possa viver como eu quero. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou viver assim. Eu vou tomar o meu corpo, os meus recursos, a minha juventude, os meus melhores anos para viver para mim mesmo, a minha inteligência, os meus bens, para fazer o que eu quero, tudo o que você me deu, e gastar a minha vida comigo mesmo. Eu vou fazer o meu caminho pela vida, sem qualquer consideração ao meu Criador. Não me interessa Ele, não me interessam os seus valores. Eu não acho que eu devo dar consideração a Deus, nem prestar contas a eles. Se você, Deus,
Se você, Deus, não tivesse colocado dentro de mim essa consciência, eu poderia viver como eu quero, fazer as coisas que eu quero sem restrição, mas eu vou lutar contra essa consciência, eu vou lutar com ela, eu vou dizer a mim mesmo que não existe um Deus, que as coisas que eu faço não são pecados. E quando essa voz da consciência, que é a tua voz, falar dentro de mim, me acusar de pecados, eu vou ignorá-la, eu vou sufocar, eu vou reprogramar, eu vou dizer que não é pecado o que eu sei que é pecado, eu vou dizer que é certo o que eu sei que não é certo. Eu vou estar e me envolver e andar com pessoas que fazem a mesma coisa. Esses serão os meus companheiros e companheiras na vida, pessoas que não têm os teus valores. Assim eu vou me comportar como se você não fosse real, Deus. Como se você não existisse. É isso que ele está dizendo. Este jovem representa cada um de nós. Nós estamos aqui na figura deste jovem rebelde. Homens e mulheres que de uma forma ou outra, um dia das suas vidas, decidiram virar as costas para Deus, decidiram abertamente ou secretamente no coração viver os seus pecados como se Deus não existisse, embora dizendo crer na existência de Deus. Ouça essas palavras do Evangelho de João, Jesus falando no capítulo 3, versículo de número 20. Por que nós nos afastamos de Deus? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Essa é a razão, queridos amigos. Nós colocamos Deus para fora da moldura da nossa existência. Nós abraçamos qualquer desculpa, qualquer teoria, qualquer coisa que as pessoas dizem para confirmar a nossa consciência. Deus não existe. Essas coisas não são pecados. Todo mundo faz, eu posso viver, eu não quero essa restrição. Eu não quero Deus. Por quê? Para que eu possa viver os meus pecados sem uma consciência, um juiz dentro de mim a me acusar. Essa é a descrição da Bíblia sobre o ser humano antes da conversão. Ela pode parecer severa, mas é severa somente para aqueles que nunca leram a Bíblia, que imaginam que a mensagem da Bíblia é branda, é parcial, sobre o coração humano. Queridos amigos, Deus nos vê a cada um de nós nesta tarde como pessoas criadas por Ele, como pessoas que pertencem a Ele por direito, como pessoas que devem apreciá-lo, buscá-lo onde Ele se revela, conhecê-lo, mas pelo contrário, nós temos desprezado a Deus, rejeitado a Deus. Isso é realismo bíblico. É Jesus Cristo quem está falando e ilustrando aqui, e este não é o único lugar onde nós somos descritos antes da conversão. Mas é interessante, não é? Porque não há nessa parábola qualquer circunstância, qualquer fato que justifique a atitude deste jovem. Nenhuma. Se você lê e relê, tentando procurar uma justificativa, você não encontra. Não há nada que justifique esse sentimento, essa atitude dele para com seu pai. Não há nada que indique que seu pai seja uma pessoa irrazoável, digna de desprezo. Na verdade, na parábola transparece que o pai é muito razoável, que ele é alguém afável com seus filhos, que não é alguém difícil, iracundo, explosivo. Na verdade, o pai desta parábola é um homem muito rico, se você observar o texto. Talvez um fazendeiro, porque o filho pede a divisão da fazenda, da herança. Ele era um homem de muitos bens, este pai. E como um fazendeiro apto, ele tinha grande capacidade. Ele era um homem hábil, um administrador hábil. E ele também era generoso. Veja o versículo de número 17. Nós vemos uma expressão aqui que mostra isso. E tornando assim, aquele jovem disse: quantos jornaleiros, trabalhadores diários de meu pai, têm abundância em pão? Ele era um homem generoso, ele tratava os seus funcionários como bons colaboradores, com generosidade, e dividia bem o fruto do seu trabalho com aqueles que ajudavam este fruto a crescer. Era um homem liberal, era um homem bondoso,
Era um homem amável pela maneira como ele fala com os dois filhos. Ele não era um homem maldoso, como este filho parece querer demonstrar para encontrar uma justificativa para se afastar do seu pai. Nada do tipo. Quando ele buscou a divisão dos bens, o seu pai dividiu. Quando ele decidiu ir embora, o seu pai arrazoou com ele, mas o permitiu. Não o amarrou, não o constrangeu, não o ameaçou. Oh, queridos amigos, entenda. Por este pai na parábola, o Senhor Jesus Cristo está representando Deus, o Pai Celestial, o proprietário do universo, o proprietário deste mundo, o Criador que proveu para este mundo todos os recursos necessários em abundância para a existência humana e todas as criaturas que Ele trouxe à existência. Um Deus bondoso, um Deus mantenedor, um Deus misericordioso, que manda estação e chuva e sol, que não destruiu este mundo imediatamente apesar da sua rebelião, um Deus que faz promessas de amor, de reconciliação, de perdão, um Deus que manda chuva e sol mesmo sobre ingratos. Esse é Deus. Um Deus que não nos destrói no momento em que nós pecamos, mas nos dá escopo para seguir a nossa vida, apesar de desprezá-lo, de rejeitá-lo. Ele nos permite seguir em frente. Você já pensou por que Deus não nos pune e nos lança no inferno imediatamente quando nós pecamos? Ele é um Deus paciente, mas esta vida é um prelúdio da eternidade. E é um dia de prestar contas. Deus é tão paciente, amigos, tão compassivo. Ele não intervém imediatamente em nossa rebelião. Ele dá tempo. Ele nos permite usar a nossa inteligência, a nossa mente para pesar as coisas, para pensar, para sermos responsáveis por aquilo que nós escolhemos diante dele, para nos arrepender de nossos pecados. Ele é tão bom e permite isso, mas porque ele é justo, ele deve julgar. E assim está estabelecido um dia para prestarmos contas daquilo que plantamos. Observe esta parábola, é maravilhosa, é magnífica. O filho parte para uma vida em um país distante de Deus, do seu pai. E poucos dias depois, observe cada palavra aqui. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Cada palavra desta parábola é significante. Poucos dias depois. Não demorou muito, não é? Não demorou muito. Logo que ele pôde colocar a sua mão naqueles bens, ele se manda. Queridos amigos, nós também. Nós nem mesmo entramos na vida. Acabamos de sair da infância. Lá na tenridade, pré-adolescência, começamos a virar as costas para o nosso Deus. Comecemos a nos afastar gradativamente dele, da voz de Deus na consciência e dos seus caminhos. Talvez não abertamente, mas dentro de nós começamos a olhar para este mundo. Este mundo na parábola é a terra distante. E a mentira e a malícia e a sensualidade começam a tomar conta da mente. E para viver estas coisas eu preciso negar a Deus, ignorá-lo. Um país distante. Não um país próximo, a província vizinha, mas bem distante de seu Pai. Quando nós nos rebelamos contra Deus, nós desejamos sair da presença dEle e ir para longe. O mundo é essa terra longínqua, onde nós estabelecemos a nossa residência, onde nós nos sentimos em casa. Nós somos institucionalizados neste mundo como mundanos, muito cedo em nossa vida. Longe. Por que tão longe? Por que tão distante de Deus? Por que tão distante de seu Pai? Nós somos retratados aqui, não é? Longe dos valores de seu Pai, longe dos olhos de seu Pai, longe das suas leis, onde eu possa viver sozinho, onde eu possa viver o que o meu coração diz, o meu pecado. Quantas vezes
nós vemos isso acontecer. Isso está dentro de nós. Vemos aquelas pessoas que não se afastam fisicamente da igreja antes da conversão. Muitas vezes, quando tem uma oportunidade de estar numa cidade distante, num país distante, ali se sentem livres, muitas vezes, para buscar o seu caminho pecaminoso. Meus pais não estão aqui, aqui não tem igreja, aqui não tem pastor, ninguém está me vendo. E você às vezes ouve de coisas tão estranhas, não é? De pessoas que cresceram na igreja quando saíram por algum momento. Por que tão longe? Para vivermos o nosso pecado, imaginando que Deus não vê. Nós lemos que Ele ajuntou tudo e partiu. Ele ajuntou tudo. E é isso que nós fazemos. Nós nos apropriamos dos nossos melhores anos, a nossa melhor energia, os nossos melhores dons, os nossos melhores talentos, quaisquer que sejam, para viver, extrair destas coisas como se Deus não existisse, como se fosse nossa e nós não tivéssemos que prestar contas a Deus. Algumas pessoas têm uma memória excelente, uma mente excelente. Outras pessoas têm uma capacidade organizacional incrível. Algumas pessoas têm uma habilidade tremenda de gerenciamento, de organização. Tudo isso foi dado por Deus. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do alto. E o que nós fazemos? Nós nos apropriamos disso para a nossa exaltação, para o nosso prazer, para o nosso ego. E juntou tudo e partiu. Mas tudo isso foi dado por Deus, amigos. A parábola do Senhor Jesus Cristo está dando uma advertência solene aqui. Porque ela diz que este filho pródigo, tendo tomado tudo em suas mãos, ele desperdiçou os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. É uma palavra arcaica no português. É algo que dissolve, os padrões se dissolvem, dissolutamente. Lançando fora os padrões, saindo do armário. Vivendo como se Deus não existisse. Perdendo a sua religião, como diz uma certa música, dissolutamente. Tudo aquilo que estava em seu coração, ele pode agora viver. Ele desperdiçou os seus bens. Com o tempo, obviamente, o seu dinheiro foi diminuindo, porque não havia uma fonte suprindo. Ele estava longe de seu pai. Aos poucos, o dinheiro para a bebida acabou, para a fornicação diminuiu, para agradar os seus amigos foi diminuindo. Tudo foi acabando. Com o tempo, os recursos foram se acabando. E a mesma coisa conosco, não é? Se você pensar por um minuto. Muitas vezes nós gastamos os nossos melhores anos e o tempo passa e nós ainda estamos longe de Deus. Gastamos tudo nesta vida, nada para Deus, e nos vemos no final dela longe de Deus. Nós entramos nesta vida e o movimento começa a nos tomar, estudar, ganhar, ser alguém, ter isso, pagar aquilo, os anos vão passando, casar, ter filhos, isso e aquilo, e eu não paro para pensar sobre o meu Deus. Quero extrair prazer desta vida, o meu ganho, a minha felicidade daqui, os anos estão passando. E aos poucos, o processo de envelhecimento começa a causar os seus estragos. E um dia todos aqueles poderes e habilidades que nós nos apropriamos, nos falharão, como brinquedos que esgotam a sua pilha. O mundo já não é mais tão colorido. A minha inteligência me trai. As forças não me permitem viver aquela vida de pecados como eu gostava. Todas as coisas para as quais nós vivemos e trabalhamos não nos trarão satisfação ao final da vida. No entanto, nós vivemos como se Deus nos tivesse emprestado a juventude e a vida para sempre neste mundo. Não é triste? Se há uma coisa absoluta na vida que todo ser humano sabe, tem certeza, é que a morte virá. Mas se há algo contra a qual nós vivemos é a morte, nós não pensamos nela. Coisa mais certa e absoluta.
nós colocamos ela para longe do nosso pensamento. Não é irracional, queridos amigos. O momento de partir e prestar contas para Deus e nós não nos preparamos. Oh, meu querido amigo, se essa ilustração descreve a tua situação nesta tarde, é hora de voltar ao teu Deus enquanto há tempo. Observe essa ilustração no versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. De repente, esta parábola começa a descrever o que acontece com uma pessoa que se volta a Deus. Bem, a sorte do filho pródigo começou a chegar ao fim. E a Bíblia diz que quando ele tinha gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. O que ele está dizendo, o que o Senhor está representando aqui? O Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando qualquer homem, mulher, quando qualquer jovem ou ancião começa a voltar a Deus, isso é conversão, converter, voltar. Na vida desta pessoa entra, de repente, uma espécie de fome e começou a padecer fome. Não uma fome por comida, mas uma fome por propósito e sentido na vida, realidade na vida. De repente estou eu vivendo na minha meia-idade, cabelos grisalhos, ou talvez mesmo na juventude para alguns, e eu paro de repente por um minuto e levanto a cabeça destas ondas da correria da vida e pergunto, de repente, vem uma voz na alma e no coração e diz: por que nós estamos aqui? Por que nós nascemos? Qual o sentido disso tudo? Comer, dormir, trabalhar, as pessoas estão morrendo, o que é isso? Uma profunda fome por sentido, por propósito entra na vida. A consciência que tinha sido abafada, que tinha sido pisada, maltratada, começa a doer, porque Deus Todo-Poderoso está apertando a alma daquela pessoa e nos levando a perguntar: por que eu sou tão sujo? Por que eu sou tão mau, tão cheio de egoísmo e egocentrismo? Por que eu sou assim? Nós nos sentimos completamente esgotados, nós nos sentimos sem recurso no final deles. Acaba-se em nós todo o desejo egoísta, aquela confiança tremenda em nós mesmos e nos seres humanos se acaba. De repente, a vida parece vazia e sem sentido. Eu não posso dominar esses sentimentos. Eu não posso cessar esta voz na consciência buscando uma diversão, uma viagem, um projeto. Eu não vou ficar parado porque a consciência vai falar comigo. É melhor eu viajar, é melhor eu ter um projeto, achar uma nova namorada, construir algo, fazer algo, um curso. Eu não consigo mais. No entanto, apesar disso, apesar de Deus falar, enviar esse mensageiro à nossa alma, nem sempre nós retornamos imediatamente, com pressa, ao nosso Deus para buscá-lo. E é isso que o Senhor representa no versículo 15. Ele passou fome e necessidade no versículo 14. E ele diz, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele não volta ao seu pai, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Não é triste? Nós somos muito orgulhosos e rebeldes para dizer: Senhor, eu estava errado. A palavra de Deus sempre esteve certa. Aquelas pessoas que tentaram me aconselhar e eu rejeitei, eu virei a cara, sempre estiveram certas. A Bíblia é verdadeira, mas nós somos muito orgulhosos para reconhecer isso. O filho pródigo não voltou para casa quando os seus problemas estavam começando. E muitas vezes, quando a alma começa a doer, sabe o que nós fazemos? Nós começamos a atirar, culpando todo mundo. Foi a sociedade, foi o governo, foi a maneira como os meus pais me criaram. Por isso eu sou assim, por isso eu sou sujo. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe que o meu casamento não foi para frente, que eu não me formei, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Ele, ela, aquilo mais. Por isso eu estou assim, nessa pocilga. Nós nunca apontamos o dedo para a direção certa. Foi minha culpa. Fui eu. Foi a minha malícia. Foi o meu orgulho. Foi a minha concupiscência.
nós não voltamos a Deus imediatamente em arrependimento. Todos os tipos de remédios são buscados. E conforme nós seguimos atirando e a consciência não para, nós percebemos que nós não podemos fugir desta voz. E muitas vezes o segundo passo de alguém é este. No lugar de se voltar à palavra de Deus e a Cristo, eles começam a voltar a um tipo de reforma pessoal. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar essas coisas, vou mudar, vou me arrumar, vou parar os vícios, vou parar aquilo, no lugar de voltar-se a Deus. Observe a atitude dele. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele buscou um mundano, um cidadão daquele mundo que vivia como ele, o qual o mandou para onde? Apacentar ovelhas. Belas ovelhas, em campos verdejantes, cheiro suave dos pinheiros e do eucalipto de Israel. Apacentar os porcos, os porcos. É isso que nós alcançamos quando nós desprezamos a voz de Deus na consciência para seguir o caminho deste mundo. O final é vergonha, o final é tristeza, longe de Deus. Veja o versículo 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ninguém lhe dava nada, no versículo 16. Você já percebeu isso? Quando você está longe, ou mantendo-se longe do pecado, indo embora sem conhecer a salvação, o mundo te oferece tudo, não é? Eu me lembro de um rapaz me dizendo o seguinte: pastor, ele é salvo hoje. Quando eu não era convertido, pastor, tudo era fácil, pastor. Eu chegava na boate, meus amigos me ofereciam pó, eu não precisava comprar. Eu estava no trabalho, meu chefe me dava 1 litro de uísque, champanhe, vinho, eu ganhava. E as pessoas me davam convite para isso e para aquilo, eu tinha isso e aquilo, para me acabar e me destruir, eu tinha tudo. Mas quando eu busquei o Salvador, Ele me transformou. O mundo virou as costas para mim. E ninguém lhe dava nada. Ele despertou no versículo 17. Ele acordou. A ficha caiu no meio da pocilga. Ele foi sacudido pela realidade chocante para sua condição, seu estado. Essa é uma descrição muito direta da condição humana, não é? Quando nós estamos longe de Deus. A vida distante de Deus, se você parar para olhar a história da humanidade, a história de uma pessoa sem Deus, é um tipo de comédia. Nós somos meio que sonâmbulos ao longo da vida, sonhadores, não é? Longe de Deus, nós somos completamente inconscientes do perigo da morte. Eu tenho conhecido pessoas que me disseram: pastor, antes de conhecer a Cristo, não havia temor em mim quanto à vida e à morte, eu era cego. Eu quase perdi a minha vida nisso, naquilo, eu fiz isso que poderia ter tomado uma enfermidade, ganhado uma enfermidade venérea, eu fazia isso, ia para lá e para cá, podia ter morrido a qualquer momento. E caído na presença de Deus e ser julgado e banido para o inferno como um pecador. Mas eu não me importava, eu andava em cima desta linha, em cima deste abismo. Não é verdade. Mas é neste momento que nós caímos em si. A vida sem Deus é assim. Completamente inconsciente do perigo, do transcurso dos anos, da proximidade da morte. Mas é neste ponto, meus queridos amigos, que a conversão acontece. Ele começou a considerar. No final, ele caiu em si. E tornando em si, versículo 17. Amigos, o que é a conversão? A conversão é o que aconteceu com o filho pródigo. É esgotar toda a tua confiança em si mesmo e passar por uma fome de sentido existencial. É despertarmos para a realidade espiritual, a nossa separação de Deus. Eu sou um pecador, Ele é santo, eu estou condenado, eu irei perecer, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso buscá-lo, eu preciso ser lavado, eu sou pecaminoso aos olhos de Deus, eu estou preso, marcado e manchado pelos meus pecados. A conversão começa aqui, quando nós encaramos a realidade da nossa vida.
Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, observe estas palavras: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Essa é a essência da conversão. Eu não posso criar vida espiritual dentro de mim mesmo, eu não posso pagar penitência, alcançar os méritos, a dignidade para trocar pela minha salvação. Eu caio em si, eu caio em mim mesmo. Eu percebo, eu tenho uma dívida terrível com Deus. Batizado e na igreja, isso e aquilo, não irá pagar essa dívida do pecado, da culpa. Eu não posso mudar a mim mesmo para ganhar ou merecer a salvação. Deus deve fazer isso em mim. Somente se Deus me der esse perdão gratuitamente, tudo que eu posso me fazer é voltar a Deus, é clamar a Ele, é me arrepender. Eu não mereço, Ele é justo em me condenar, mas eu vou dizer tudo a Deus, eu vou confessar os meus pecados. Eu tenho que fazer isso. E essa atitude está clara aqui na parábola. E tornando em si, disse, versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser salvo, não sou digno, eu mereço a condenação. Ele está articulando a sua oração a Deus. Lembre-se daquelas palavras: Pai, Deus, dá-me o que me pertence, longe de mim agora. Pai, não sou digno de chamar Pai. Uma das coisas que Deus fez em minha vida, quando Ele começou a lidar comigo, aos 17 anos, foi exatamente isso. Chegou um ponto da minha vida, quando Deus estava apertando a minha alma, trazendo convicção de pecaminosidade, que eu cheguei à conclusão que eu não era salvo. E uma conclusão leva a outra. Eu disse a mim mesmo: Deus não é meu Pai ainda. Eu não posso orar a Ele e dizer Pai. E naquele dia eu parei de orar assim, por vergonha, por tristeza. Eu dizia a Deus somente: Deus, Deus. Eu me coloquei em meu lugar, até que Ele me salvou. Então eu entendi o seu amor paternal. Mas aqui está. Eu achava que eu agradava a Deus, eu achava que estava tudo bem. Agora eu entendo que eu sou uma pessoa culpada e manchada de meus pecados, e Ele é Deus justo e soberano, e eu mereço a condenação. Aqui Ele está articulando: voltar-se a Deus é reconhecer a minha pecaminosidade, e eu me volto a Deus em oração. E ao voltar-me a Deus em oração, eu digo a Ele toda a minha sujeira, o meu pior, eu não escondo nada. Eu digo: eu pequei, Senhor, e foi contra Ti somente fiz o que era mal, diante de Ti, diante dos Teus olhos, Pai. Ele diz: pequei contra o céu e perante Ti. Todo o nosso pecado é perante Deus. Davi disse: contra Ti somente pequei, fiz o que era mal aos Teus olhos. Ó Senhor, Tu viste quando eu pequei desta maneira. Quando eu fiz aquilo errado diante de Ti, o Senhor estava lá. Quando eu pensei estas coisas, quando eu fiz isso contra alguém, o Senhor viu, foi diante de Ti. Eu sou um pecador, eu não mereço nada. Ele preparou seu arrependimento. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei. Ele preparou seu arrependimento. E então ele determinou o que iria fazer. Versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E aqui está o seu arrependimento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu, pequei perante Ti. E aqui está o caminho de volta. Eu devo concluir. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Se você ler muito rápido, você imagina que foi o jovem que viu o pai, mas é o pai que viu o jovem. E quando ainda estava muito longe, viu-o seu pai. E se moveu o pai de íntima compaixão, e correndo o pai, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Não é maravilhoso o que o Senhor Jesus está descrevendo? É muito importante esta declaração aqui. Porque na conversão, não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. É evidente, não é? Como ele poderia chegar ao seu pai esquálido
esquelético como ele estava, faminto, cheio de verme, de porcos, imundo, fétido, tendo que atravessar uma montanha, um vale, um rio, uma floresta de um país distante. Não, seu pai o viu. Provavelmente o pai estava lá na torre da sua casa, olhando, vendo este filho na sua miséria, e ele dá os primeiros passos, o filho, em direção ao seu pai. Assim somos nós. O Senhor vê o arrependimento, a tristeza e a contrição, e sabe o que Ele faz? Ele estende a mão graciosa. Ele nos chama com voz terna e graciosa. Ele nos guia pelo dedo até Ele. Ele abre o caminho. Ele põe alento para que eu busque e clame. Ele me faz entender o que Cristo fez no lugar de um pecador como eu. E assim, junto com a tristeza, o terror, o medo, eu começo a entender o amor de Deus. Que embora eu seja pecador e condenado, Ele está disposto a me perdoar. E que se eu for a Ele, Ele não vai me condenar, Ele vai me salvar, porque Ele enviou um salvador a este mundo e não um condenador. Ele veio como salvador e não como juiz. Ele voltará como juiz. Ao mesmo tempo, Ele me faz entender o amor de Cristo. Que Cristo morreu naquela cruz por um pecador como eu, o que Ele sofreu, o desprezo dos homens, toda aquela dor, toda aquela angústia por mim. E estas coisas começam a comover o meu coração. E esta mistura de medo e ansiedade e desejo de ser perdoado, eu sou sujo, mas eu vou, Ele pode me lavar. Ele diz, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas a Bíblia diz que todo pecador será condenado, mas a palavra de Deus diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Há um contraste, a este mover na alma, a essa tensão. O pai viu o filho, ele o viu, e ele volta ao seu pai. Não, ele começa a se levantar, mas esquálido, ele não poderia chegar ali. Esquálido, fraco, culpado. Quando nós chegamos a este ponto, peso da culpa, tudo que nós podemos fazer, queridos, é cair aos pés de Cristo. Quantos quartos, quantas cadeiras, quantos sofás não podem contar a história de arrependimento verdadeiro, de oração sincera, não é? Aos pés de Cristo, fraco, culpado, a voz do coração se dirigindo a Deus, uma alma, o soluço da alma dirigido a Deus. Já não é mais aquelas orações mecânicas, é um desejo por perdão, é Pai, Deus, Senhor, me perdoa, me salva. O Pai conhecia a situação dele, e é isso que Jesus quer dizer. Deus olhou sobre este mundo e viu a nossa situação. E Ele próprio tomou um corpo e uma natureza humana e veio a este mundo. Ele nos viu em nossa pocilga, em nosso lodo, em nossa miséria, em nossa morte. E Ele veio. Queridos amigos, essa é a grande diferença entre o cristianismo bíblico e todas as demais religiões e supostos cristianismos de tradições humanas. Só a palavra de Deus diz isso. Toda outra religião diz a você, você consegue, com uma ajudinha de Deus. Faça o seu melhor, faça isso, Deus vai te ajudar. Passe por este rito, esta cerimônia, isto, aquilo, e você conseguirá. Você só tem que agradar a Deus, só tem que parar de pecar. A Bíblia é a única palavra de Deus. E só o cristianismo bíblico diz a você desta maneira, é impossível. Você está morto, cego, preso, nu. Pode o morto ressuscitar a si mesmo? Pode o cego dar visão espiritual a si mesmo? Pode o surdo ouvir a voz de Deus e o buscar? Pode o aprisionado abrir a sua própria cela? Não. Ele precisa ser resgatado, por isso Deus veio a este mundo. A morte de Cristo não é para dar exemplo para mim. Ele morreu não pelos seus pecados, Ele morreu para salvar pecadores. A morte é o remédio. Ele não viveu uma vida perfeita para que eu copiasse para ser salvo, vivendo uma vida perfeita, é impossível. Ele viveu uma vida perfeita porque Ele veio sem pecado, para representar pecadores, pelos seus méritos. Queridos amigos, isso deve acontecer conosco.
Como um filho pródigo, eu nunca poderia voltar a Deus se dependesse de mim. O abismo entre eu e Deus é muito grande. O coração pecaminoso deseja a Deus, mas ama o pecado e este mundo. Eu não posso abrir o caminho para o céu. Deus deve se aproximar, tocar em minha consciência e me ajudar. E isso Ele faz no momento em que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. E mesmo antes, por aquele que abre os nossos olhos. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. E aqui neste versículo 20 e 21, nós lemos sobre a reconciliação. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, aqui está a nossa confissão. Pequei contra o céu, contra a tua autoridade, contra a tua lei. Foi diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Que palavras, não é? Ele reconheceu o seu pecado, ele não deixou orgulho, nós devemos fazer o mesmo. Ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado contra Deus, nós devemos confessar a Ele de todo o coração. Arrependimento é vergonha pelo pecado e confissão a Deus, clamor por misericórdia. Querido amigo, se Deus já está movendo a tua alma nesta tarde, ao longo desses últimos dias e te levando ao fim do teu egoísmo, ao fim da tua rebelião, se Deus enviou uma sede, uma fome de propósito à tua alma, para que você desperte para a realidade espiritual, aprenda com esta parábola tão bem conhecida. Você precisa se voltar a Deus em arrependimento e fazer isso com fé e genuinidade. A tua alma está morta a menos que Cristo dê a ela vida. A tua vida está perdida a menos que Cristo te torne um filho de Deus. Arrependa-se. Deixe o orgulho de lado. Olhe para o Salvador, a sua misericórdia, o seu amor. Diga a Ele o que você tem sido, o que você tem vivido. Não esconda, Ele sabe de todas as coisas. Diga a Ele os deuses que você criou em tua imaginação, as desculpas para o pecado, as indulgências. Diga tudo. E diga: Senhor, perdoa-me. Lava-me, faz de mim um filho, uma filha de Deus. E se você fizer isso, observe o que o Senhor Jesus descreve nestes versículos finais. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A alegria no céu por um pecador arrependido, lá no versículo 10 da outra parábola. Alegria entre os servos de Deus. O que o Pai fez, querido amigo? O Senhor Jesus Cristo representa isso. O que Ele fez por aquele jovem veio logo após o arrependimento. Você deseja paz com Deus? O céu, a alegria, certeza, isso vem depois do arrependimento, depois da confissão, depois. Eu precisaria de 4 ou mais sermões para explicar essas coisas, são tantas figuras. Mas sabe o que ele está dizendo? Pai, eu pequei, perdoa-me, salva-me. E sabe qual foi a resposta deste pai aqui? Isso é que Cristo está mostrando o coração de Deus. O pai não diz: ah é? Você, seu miserável, você desperdiçou tudo, você fez isso, agora você vai ver, agora você vai sentir o que é, viu o que aconteceu contigo? Nada. Pai, pequei, eu me arrependo. Ele vê o coração e imediatamente ele diz: um anel de filho, a melhor capa, aquela capa dos filhos, sandálias para os seus pés cansados, aquele bezerro que foi nutrido e cevado da melhor maneira para uma ocasião especial, aqui está. Perdão, salvação, vida, alegria, quantas coisas belas. Ele veio ao seu pai dizendo: me faz apenas um servo,
Me dê apenas as migalhas que caem da tua mesa. Você vem a Deus para o perdão. E Ele te dá perdão gratuito e uma nova natureza, uma nova vida e poder para lutar contra os teus pecados, e o céu e a eternidade e uma família eterna e resposta às tuas orações e um novo corpo no final, quando Ele voltar a este mundo, e tantas e tantas e tantas bênçãos. E Ele escreve o teu nome no livro da vida e Ele põe sobre você o seu nome, um filho de Deus, uma filha de Deus, e te dá imensa graça, imensa força e um coração tão diferente, e Ele te muda. E agora você tem poder contra os teus pecados. Você vai a Ele para o perdão, apenas as migalhas, apenas um lugar na cozinha com os teus servos lá fora comendo um pouco. Meu filho, minha filha, que estágio desta parábola descreve você hoje? Um estágio de rebelião ainda, sufocando a consciência para viver teus pecados? Ainda vivendo em um país distante, Deus, eu não quero pensar sobre Ele, eu quero desperdiçar a minha vida. Ou talvez no estágio em que você começou a sentir como o filho pródigo na pocilga, o vazio, experimentando desapontamento nesta vida, a futilidade da vida, desejando conhecer a Deus, desejando entender o propósito da vida, ter os teus pecados perdoados, o Espírito abrindo os teus olhos. Em que momento você se encontra? Ou talvez você esteja já pronto para voltar a Deus, crendo, sentindo que Deus, sendo justo, também é misericordioso e irá te perdoar, qualquer que seja o teu estágio. Nesta tarde, distante de Deus no mundo, ou mais perto na igreja, mas não salvo ainda. Não importa quão próximo você esteja do reino de Deus, você ainda está fora do reino de Deus, se você nunca buscou o Senhor Jesus em arrependimento e fé. Você pode orar na condição em que você se encontra, se arrepender e clamar a Deus e dizer: Senhor, eu pequei. E Ele aceitará o teu arrependimento. E querido amigo, eu te digo isto: se você fizer isso de todo o teu coração, com verdadeira vergonha e arrependimento, um clamor da alma, um soluço da alma em direção a Deus por misericórdia e salvação, entregando ao mesmo tempo a tua vida para ser dele e pertencer a Ele, no momento em que você fizer isso, Ele dirá à tua alma: o melhor anel, a melhor capa, sandálias, meu filho, minha filha, venha para a vida eterna. Vamos orar juntos. Bendito Deus e Pai de misericórdias, graças te damos por este convite para viver, por este chamado ao arrependimento enquanto há tempo. Ó Senhor, se somos frios dentro de nós e nada percebemos e nada sentimos, toca em nossa consciência. Se somos tão amantes dos prazeres desta vida, presos a eles, liberta-nos. Se nada sabemos, se ainda não é nada para nós que o teu próprio Filho tenha vindo a este mundo e sofrido daquela maneira no lugar de pecadores, sensibiliza a consciência cauterizada pelo pecado e leva-nos a Cristo para conhecê-lo ainda hoje. E não dê, Senhor, descanso à nossa consciência, à nossa alma, até buscarmos o descanso em Cristo Jesus e a certeza de perdão. Dá, Senhor, dá cada um destes ouvintes, queridos amigos que estão acompanhando a Tua palavra, dá-lhes a Cristo se ainda não o conhecem, como troféus de glória ao Salvador por tudo que Ele experimentou no lugar de pecadores. Vem, vem, Senhor, e salva-nos. É o que te rogamos em nome, pelos méritos do Senhor Jesus, e para o teu louvor oramos. Amém.